Fala galera, tudo beleza? Tudo jóia com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para nós trocarmos uma ideia sobre fatores de risco. Então a gente está começando uma série agora falando sobre fatores de risco. Nós encerramos a série passada, onde a gente falou sobre o desenvolvimento, certo? E agora então a gente começa uma atividade sobre fatores de risco. E vamos lá. Fatores de risco. Vamos entender o que é fatores de risco primeiro. Fatores de risco são motivos, motivações, complicações que vão levar você a não ter uma qualidade de vida satisfatória, a desenvolver problemas de saúde que poderiam ser evitados, né, caso você não seguisse uma conduta ideal na sua qualidade de vida. E agora a gente está acompanhando essa questão da pandemia e a gente vê como se fala, o quanto, né, se fala em fatores de risco, né, sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre obesidade, principalmente fatores agravantes, né, do Covid-19. Então a gente vai conversar nos nossos próximos diálogos sobre esses fatores. Mas falar sobre obesidade, falar sobre hipertensão, falar sobre glicemia é uma coisa que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que pressão alta é acima de 12/8, glicemia, né, elevação da glicose causa diabetes, isso todo mundo já sabe. Obesidade, todo mundo já sabe como ela ocorre, o que ela é, aumento de peso corporal, baseados num cálculo simples, por exemplo, o índice de massa corporal, o IMC, que é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Se der acima de 25, você já está em sobrepeso, e acima de 30, você já está em obesidade. Mas vamos entender como eu chego na obesidade. Esse é o grande fator. Como eu chego na obesidade? Eu chego na obesidade acumulando gordura. Exato. Eu não tenho como acumular músculo e ser obeso. Então eu acumulo gordura. Então a gente vai buscar entender hoje o que é gasto calórico e perda de peso. Tem uma confusão grande aí entre gasto calórico e perda de peso. Mas são duas coisas totalmente diferentes, mas que se relacionam. Muita gente pensa que emagrecimento saudável tem muita relação com a balança. E eu vou dizer que não necessariamente, tá? O relacionamento que nós temos com a balança é um relacionamento, podemos dizer assim, opressivo aí, esse relacionamento que a gente seguia simplesmente por um número na balança. A gente não seguia por outras questões, como as minhas circunferências, o meu percentual de gordura, o meu peso ósseo, porque a gente não tem uma balança que vai dizer tudo isso pra gente. Então é importante a realização de uma avaliação física. E essa avaliação física pode ser feita com o professor de educação física, pode ser feito com um nutricionista, por exemplo, que vai te determinar e vai te dizer ali através de cálculos, fórmulas para o teu perfil, qual é o teu percentual de gordura, o teu percentual de massa magra, o teu percentual de estrutura óssea, o teu peso geral. E aí sim, a gente tem um parâmetro de emagrecimento. Mas bora lá, vamos entender a diferença então entre gasto calórico e perda de peso. Gasto calórico, já está dizendo, gasto calórico, preciso então gastar calorias. Nós temos um percentual, nós temos uma medida que é baseado nas tabelas nutricionais dos alimentos, que fala lá em 2.000 calorias. A gente ouve muito, e tem várias até dietas que falam as contagens das calorias, certo? Quando a gente pega um produto, muitas vezes a gente vai lá na caloria, lá atrás naquela tabelinha, ver se ela é calórica ou não, quantas gramas. Mas a gente esquece de ver outros detalhes também. Mas isso aí é um outro vídeo. Nesse a gente só vai entender o que é gasto calórico. Gasto calórico. Eu preciso gastar as calorias que estão, né, guardadas, reservadas dentro do meu corpo. Então eu tenho que controlar o quanto eu coloco para dentro e também tenho que gastar o que está lá dentro. O meu corpo vai priorizar sempre gastar aquilo que está vindo por último, pelo processo digestivo e outros processos metabólicos do meu corpo. Então tudo que vem por último é priorizado a queima. Mas aquilo que fica acumulado, eu preciso esforçar um pouquinho mais para queimar.
E aí entra a questão do déficit calórico para emagrecimento associado a uma boa prática e de atividade física regular. Se eu não tenho déficit calórico, eu tenho então um acúmulo calórico. E a cada 7.700 calorias acumuladas, não gastas pelo meu organismo, bem-vindo, eu ganho 1 kg de gordura. E se eu ganho 1 kg de gordura a cada 7.700 calorias, como é que eu sei isso, hein? Muito bom. Temos a taxa metabólica basal, TMB. Isso é um cálculo que lá na tua avaliação física tu já vai ficar sabendo. Tem alguns cálculos pela internet, joga no Google, taxa metabólica basal, TMB. Vai ali pedir para te fazer um cálculo rapidinho com teu peso, tua idade. Tu vai ter um parâmetro de o que o teu corpo precisa de calorias para manter a função dele padrão e normal. Então tu não precisa necessariamente consumir muito mais do que aquilo ali, porque o cálculo já está dizendo para ti o que seria ideal para o teu consumo. Claro, volto lá atrás, avaliação física, consulta com uma nutricionista é o que vai te organizar e te dizer certinho o que tu necessita diário, dependendo da tua atividade física, da tua atividade profissional, do teu nível de sedentarismo, entre outros fatores. Beleza? Mas por lá, tu já tem uma noção para te guiar no teu consumo calórico. A partir daí eu vou trabalhar então o déficit calórico. Eu vou consumir menos do que o meu corpo gasta. Por exemplo, se minha taxa metabólica é de 1.800 calorias, eu não preciso comer 2.500 calorias. Porque se eu não fizer uma atividade física que vá queimar as 2.500 calorias, eu vou ter 700 calorias acumuladas. Em 10 dias eu tenho 7.000 calorias. Então que em 7 dias, 8 dias, em 10 dias, desculpa, em 10 dias eu tenho 1 kg de gordura, em um mês eu tenho 3 kg de gordura. Entende? Então eu preciso trabalhar com déficit calórico. Então eu tenho que saber a minha taxa metabólica basal. Quem tiver alguma dúvida, deixa o comentário aqui no vídeo que eu vou ajudar aí, te mando o link, vamos conversar a respeito disso. Beleza, entendemos então que gasto calórico eu tenho que gastar energia, gastar as calorias que estão ingerindo. Meu segundo ponto, meu corpo prioriza a última fonte calórica ingerida, as últimas fontes calóricas. Então, se eu quero emagrecer e eu comi um pãozinho com manteiga no café da manhã, um arroz com feijão, batata e massa no almoço, eu já tenho uma carga muito grande de caloria para queimar. E se eu ontem comi a mesma coisa e não gastei, a de ontem está acumulada, está reservada. E provavelmente vai se reservar no seu abdômen, na sua coxa, no seu glúteo, que são locais onde mais acúmulo de tecido adiposo. Fora isso, eu vou queimar então o que está vindo por último no meu corpo. Então, basicamente, eu preciso ficar em déficit calórico. Eu preciso gastar mais do que eu consumo, do que entra no meu corpo. Perda de peso. Perda de peso é um pouquinho diferente. Perda de peso está associado sim ao emagrecimento. Mas quando eu perco, eu tenho perda de gordura. Quando eu tenho perda de gordura e não tenho aumento de massa muscular, eu tenho então uma redução drástica na balança. Eu não aumento massa muscular na mesma proporção que eu perco, que eu tenho a perda de gordura. Então se eu tenho muita gordura acumulada e estou aumentando o músculo, eu vou ter uma queda na balança. Agora, se eu não tenho muita gordura acumulada, eu vou emparelhar. Dependendo da minha atividade física, eu vou equilibrar então esses padrões. Então muitas vezes você vai estar fazendo uma dieta interessante, uma alimentação equilibrada, vai estar fazendo atividade física, mas a balança vai estar ali, paradinha. Então é importante avaliar outros quesitos, como simplesmente a questão do percentual de gordura e as circunferências e as dobras, feitas lá na avaliação física. Mas entendendo na prática, eu fiz um resumo da minha atividade nesses últimos meses aí. Em março a gente começou a dar uma segurada nas atividades. Nem todas as áreas, mas algumas áreas tiveram que ter
mudança, readaptação no formato de trabalho. E a minha foi uma delas. As academias ficaram um bom tempo fechadas e eu tive que reformatar a forma de atender meus clientes, a forma de trabalhar. E aqui essa aqui, no qual eu estou com vocês foi uma delas. E olha o achado nesse experimento próprio. No dia 19/3, nós iniciamos então o distanciamento. E aí a minha movimentação diária, calculada por um aplicativo, era de 5,505 quilômetros e meio, 5,55 de movimentação diária. E aí chega o isolamento social, distanciamento social. E aí a minha atividade começa a reduzir. A academia fechou, algumas empresas, né, como a gente, parou de trabalhar, algumas aulas que eram físicas, que exigiam movimentação, foram para o online. E aí a minha média de movimentação neste mês já caiu para 4 km e 240 metros. Em abril, olha só, em abril, que foi aí um mês que parou legal, parou geral, a minha mobilidade baixou para 3 km 120 metros. Olha só, eu parei de 5,5 km para 3 km e 100. Foram 2 km a menos por dia de movimento. E o que acontece? Eu não me ative e não quis também, naquele momento, reduzir e mudar a minha ingesta alimentar. E eu mantive o mesmo consumo de calorias, a mesma dieta de quem se movimentava 5 km por dia, treinava regularmente um treino de moderado a intenso 3 vezes por semana, né? E olha só, fui fazer uma avaliação física e olha o que eu achei. Eu subi 4,5 kg de gordura no meu corpo. O meu percentual era 12,5, foi para 12 desculpa, de 12,5 veio para 16,5. Então, eu não mudei a minha alimentação, mas eu mudei a minha atividade. E aí eu engordei. Nesse processo, então, eu fiz a minha avaliação física. Minha avaliação física me deu parâmetros. E aí eu fui para a balança e estava lá, 75 quilos. E de lá para cá, já fazem 2 semanas, eu comecei a fazer então um processo onde eu tinha que consumir menos calorias, né, e tentar gastar mais. E aí eu estou nesse processo então, que vai ainda falta um tempo, 2 semanas aí, para encerrar. Mas já teve um resultado bom, que foi 1 quilinho sem muito esforço, baseando em algumas estratégias de controle de ingesta calórica. Então, perda de peso, gasto calórico, está realizado aquilo que tu gasta, que está reservado dentro de ti, aquilo que tu consome. Perda de peso, se eu ficar sem tomar água, se eu tiver uma diarreia, se eu tiver um vômito, uma desidratação muito grande, eu tenho perda de peso. Assim como um lutador pré-luta faz um trabalho lá de desidratação, né? Um halterofilista que vai participar de um campeonato, um fisiculturista, melhor dizendo, ele tem um processo de desidratação. E aí eu tenho perda de peso. Mas perda de peso não necessariamente é emagrecimento. Isso vale a pena frisar e vale a pena deixar bem claro. Então a gente pode entender na prática uma coisa clara, gente, que 1 kg de gordura é 7.700 calorias consumidas de forma extra. 1 kg de tecido adiposo, para ser queimado, tem que ser gasto. Uma atividade moderada, tu gasta em torno, moderada é de 400 calorias, intensa, 600, 800, depende da atividade. Então imagina, você para perder 1 kg, tem que fazer no mínimo 7 atividades intensas durante 10 dias para perder 1 kg. Então, presta atenção na tua alimentação, regula a tua alimentação, regula a tua prática de exercício físico. Se você não faz exercício físico, bora, chama aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia que a gente vai conseguir te dar uma boa orientação aí para tu entrar literalmente na consciência que a tua qualidade de vida e os teus fatores de risco precisam ser observados. Certo? Então, falamos hoje sobre perda de peso e gasto calórico, que não são a mesma coisa, mas nos direcionam para algo semelhante. Espero que esse vídeo seja de grande
potencial informativo para você, que faça você refletir a respeito da sua conduta alimentar, da sua conduta de atividade física, e deixo aqui embaixo os comentários desse vídeo aberto para você tirar suas dúvidas, críticas, elogios, enfim, o que você quiser saber. Valeu, aquele abraço, um beijo no coração de todos vocês.